40º dia de leitura da Palavra de Deus. Mais 5 diazinhos aí, a gente chega na metade do nosso tempo de 90 dias. Gente, tá passando rápido demais, não tá? Deus é bom. Tem aprendido com a Palavra, tenho certeza disso. Vamos iniciar o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. E é interessante quando você descobre que os nomes, que os títulos que são dados aos nomes dos livros, eles têm um propósito. Ou porque descrevem quem o escreveu, no caso de Mateus, né, e daí para frente, João, ou porque narra alguma coisa. Então, lá no Antigo Testamento, Números, Levíticos, Gênesis, né, e aqui Atos dos Apóstolos, né. Se você nunca parou para poder pensar, você vai associar que esse nome são as ações, as atitudes que os apóstolos tiveram logo depois que Jesus subiu aos céus. Amém? Vamos lá? Atos 1 diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então vamos lembrar, queridos, que quando Jesus ressuscitou, no terceiro dia, aqui está falando que ele ficou 40 dias ainda na terra, rodando na terra, falando, instruindo as pessoas, instruindo os discípulos, inclusive a não saírem de Jerusalém, porque Jesus iria subir e aí então o Espírito Santo desceria, os batizaria e daria a condição de serem conduzidos pelo Evangelho a partir de então. Então ele fala: João batizou com água, mas vai virar então agora o Espírito Santo. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Lembrando que o povo judeu esperava o rei, e esse rei terreno, já expliquei isso lá no começo, um rei terreno, e troca de palavra aqui, e que iria reinar sobre eles e tirá-los do domínio dos romanos, né? Então eles estavam esperando. Jesus fica 40 dias falando: o reino de Deus está perto, o reino de Deus está perto. Ele fala: então vai ser por agora, né? Vamos aguardar. Aí ele pega e pergunta: quando é que você vai restaurar o reino a Israel? Ou seja, trazer de volta o domínio e o controle de Israel para o próprio povo de Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Imagina a cena, eles viram Jesus subindo ao céu e oh meu Deus, que lindo. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Então nós cremos, queridos, que a volta de Jesus, não o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus se dará no Monte das Oliveiras, que o anjo falou: da mesma forma que você viu subir, ele também voltará e vai descer neste lugar. Jesus vai botar o pé no Monte das Oliveiras novamente, na sua volta triunfal. Versículo 13. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Acharam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi,
a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Está contando como é que Judas, o final de vida de Judas. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles este campo passou a chamar-se Aceldama, isso é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro dos Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos uns dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós nas alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Eu vou trazer um comentário meu, um comentário que nós entendemos, nós da Igreja Batista Livre acreditamos que não existem outros apóstolos a não ser os 12, né? Porque aqui, como foi descrito mesmo por Pedro, quando eles foram escolher Matias para substituir Judas, precisava que fosse alguém que estivesse com eles em todo o tempo, que viu desde o batismo de João, desde quando João Batista batizou Jesus, todo o seu processo de caminhada na terra, até morte e ressurreição. Então tinha que ser uma pessoa que fosse acompanhando todo o trajeto, e por isso, então, tinha mais pessoas, claro, não eram só esses 2. Eu acredito que muitas pessoas caminharam com os discípulos por muito tempo. E esse processo apostólico começaria a partir daí, então precisaria de ter essas pessoas. Por isso que eu não creio. Tem pessoas que creem, respeito, não vamos entrar nesse assunto, mas apenas para dizer que é nesse versículo que eu me basei para poder justificar isso, tá? Atos 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Lembrando que essa aqui é a festa de Pentecostes que estava acontecendo. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão, que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntaram uns aos outros: o que significa isso? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Então vamos lembrar que a festa de hoje a gente chama o Pentecostes, claro, né? Porque aconteceu na festa de Pentecostes. E chama de Pentecostes esse batismo que o Espírito Santo trouxe para que os apóstolos, ali no caso discípulos, pudessem falar em outras línguas. Existe a língua dos anjos e existe a língua mesmo de nação, de povos, idiomas, né? Aqui você viu que eles foram batizados em idiomas. Eles precisariam expandir o Evangelho, levar a outras nações, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Como eles iriam até os confins da terra se não saberiam dizer da linguagem e anunciar na linguagem do povo? Então o Senhor permite que nesse momento eles são batizados em várias línguas diferentes,
línguas, como eu disse, idiomas, e eles têm a oportunidade a partir daí de falar, e o povo fica espantado. Mas eles são galileus? Como é que eles estão falando a nossa língua materna? Como é que eles estão sabendo dizer sobre isso? E por isso eles ficavam chocados e até acharam que eles estavam bêbados. Vamos lá, versículo 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como você supõe. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. De novo, fazendo a referência a outra passagem bíblica do livro de Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Aqui já está anunciando períodos em que acontecerá maravilhas no céu, que é o período de tribulação, antes que venha o dia glorioso do Senhor, que é a vinda de Cristo, a volta de Cristo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aleluia! A respeito dele, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita e não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu servo sofra decomposição, que Jesus realmente não sofreu decomposição no corpo dele, né? Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Eles viram de verdade, não é isso? Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Era Pedro justificando toda essa ação que havia acontecido no meio deles, que já era predito por próprio Jesus e que então justificava toda a ação e todo o movimento que estava acontecendo. Versículo 34, pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado para os teus pés. Portanto, que todo o Israel fique certo disso. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas que se renderam a Jesus, entenderam o chamado, aceitaram a testemunha desses discípulos, agora apóstolos, que falaram acerca de Jesus, que ele realmente era o Cristo, que ele morreu e ressuscitou, e essa crença e esse batismo de 3.000 pessoas foi um marco nesse momento histórico para a vida deles e para a nossa vida também. Vamos lá? Estudar mais Atos dos Apóstolos amanhã? Aguardo você aqui comigo. Até amanhã. Um abraço.